Salve, salve, galera! Estamos aqui de novo, né? Segundo episódio do nosso podcast, nessa primeira série que nós estamos fazendo aí, discutindo um pouquinho aí sobre o PAS. Aqui para ajudar vocês, estamos hoje com Christoph, nosso professor de matemática, e Elias também, para, velho, falar dessa matéria, que é a matéria assim, que mais quebra a cabeça da gente, talvez. E estamos aí, né, Elias e Christoph. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, velho, e a pergunta que não quer calar, por que vocês escolheram matemática, velho? Que isso? Que é isso? A minha resposta, né? Por que eu escolhi matemática? Pelo desafio. Pelo desafio, porque, como eu venho de escola pública, eu tinha muita dificuldade em entender ali essa dinâmica. E aí, quando eu cheguei no momento de escolher o curso superior, poxa, eu pensei no seguinte: em vez de correr daquilo que eu tenho medo, não, eu vou enfrentar. E foi esse o meu desafio, né? Talvez eu poderia ter investido em engenharias, em contabilidade. Falei, não, vou tentar na matemática, que é o desafio que eu quero provar que eu consigo chegar lá, que eu consigo aprender. E eu me encaminhei por esse curso. Hoje amo, me vejo como educador, né? Meu lugar no mercado profissional e ajudando a galera, né? Eu acho que esse aí é o grande sentido da educação. Que máximo, velho. No meu caso, eu sempre tive o dom, né, de ensinar. Eu sou de família de professores, então, nesse caso, fica... a vacina já tá ali já há muito tempo, né? Acho que a gente pensa porque o Christoph é assim, agora explica muita coisa. Você já olha pra ele, já aceita e fica quieto, né? E aí, minha família de professores, eu sempre tive o dom de ensinar, e aí eu fiquei muito entre história e matemática na minha escola. Gostava muito de história, gostava muito de matemática, e minha diversão, às vezes, era fazer expressão numérica em casa. Que isso, hein, moleque? Expressão. Fazendo Desculpa, nada, menor expressão. Desculpa, vou ter que falar, vou ter que abrir isso para vocês. Às vezes estava certo, às vezes estava errado, e eu sempre fui movido muito pelo desafio. E aí teve um professor na época, o professor Gilney, lá da Fundação Bradesco, que me despertou isso mais ainda, né? Tinha o professor João Venâncio também, de História, que Deus o tenha hoje, que foi um cara que sofreu na ditadura, e tudo, e a gente ficou muito impactado pelas histórias que ele contava, então também a história aflorou muito. Só que aí, depois, até o final, o João Venâncio saiu e o Gilney continuou, e aí aflorou isso. Então, a educação está na minha vida desde muito pequeno, né? Então... Minha mãe tem uma escolinha de ensino infantil, então, e eu permeio para os outros, né? Fundamental 2, médio e cursinhos. Então, a gente está aí em cima da educação em todos os setores. Massa. É legal falar disso, né? Porque a galera que está nesse momento de vestibular, seja PAS, seja vestibular da UNB, seja o Enem, eles estão no momento de escolher o curso. E aí, quando você vê, por exemplo, professor de matemática que fala, poxa, uma opção minha era história, isso é interessante que você vê que, velho, escolher o curso, o que você vai escolher ali não está determinado agora. Então, tenha paciência, tenha calma e se encontre na área que você goste, né? Por isso que é importante falar nisso. E antes da gente entrar já nas dicas do PAS, é legal trazer um pouco da história de vocês, de um projeto que vocês têm, né, de aulões, e falar um pouco para nós aí sobre esses aulões. Deixa eu comentar um pouquinho, né? Porque a gente tem aí três projetos, três grandes projetos. O primeiro projeto é o professor Christoph Elias individual, porque esse moleque ele é um monstro aí na matemática, detona sozinho, eu também, né? A gente desenrola, então ele tem a sala de aula dele, eu tenho a minha. Né? O segundo projeto nosso é Matemática a 4 Mãos. Também o Christoph vai comentar um pouquinho já sobre esse projeto, onde a gente dá aula juntos, né? Porque às vezes tem muito aquela questão de briga de egos entre os professores, né? Mas aí a gente compartilha na sala de aula, tenta fazer a melhor dinâmica pro aluno, uma pegada assim, meio stand-up, os meninos adoram, e a gente desenvolveu esse projeto com dicas, macetes de matemática, sempre ali focado para resolução de provas e vestibulares. E o terceiro projeto nosso é Matemática e Música, onde a gente consegue ali, através de paródias ou de rítmica, trazer fórmulas e uma mentalização de alguns conteúdos, e o que faz com que o aluno tenha uma percepção, consiga assimilar aquilo de uma forma mais dócil, porque a matemática é muito bruta, né? Então a gente aí tem essas três frentes que a gente trabalha dentro desses projetos, né? Matemática a 4 mãos, eu acho que é o nosso... o nosso carro-chefe, na verdade, né? Isso. Comentando um pouco sobre a questão da matemática e música, por que a gente traz a matemática e música? Porque a gente vê muito na internet algumas paródias que não trazem informação. Simplesmente fala... Troca ali, né, uma coisa ou outra. Troca uma
uma letrinha, coloca alguma coisa de matemática, mas nunca ou ensinando o menino a como chegar em alguma fórmula mais fácil. Porque fórmula, tem o Ledo Bacaro, né, que é um dos nossos mestres e tal. Abraço pro Soleiro. Ele até brinca dizendo que teve um amigo dele que fórmula, se você cortar no meio, é formulas, né? Que é formula. Mas é porque o menino tem que entender como chegar naquilo dali. Então a gente tenta trazer de forma mais fácil para o menino, para que na hora aquela música chiclete fica na cabeça dele e ele consiga aplicar. A matemática 4 mãos que é o nosso carro-chefe, né? Eu como professor mais de álgebra, o Elias Lesco como professor de geometria, a gente vai fazendo paralelos entre as duas matérias, a gente vai juntando as duas matérias, e aí a gente consegue englobar toda a matéria de matemática, né? Em alguns lugares que a gente vai, por exemplo, em Jaraguá, minha grande cidade de Jaraguá, a gente... Abraço pessoal de Jaraguá. Salve Jaraguá. Salve Jaraguá. Obrigado pelo Christopher. Que isso. Aliás, um grande abraço pro Leício, secretário de Educação lá, do grande brother meu. Lá em Jaraguá, por exemplo, a gente chegou num ponto de falar assim, galera, a gente vai dar o ensino médio todo em 2 horas e meia para vocês. Todo mundo, não é possível, não é possível. E a gente ia lá e fazia, né? A gente até estava pensando numa forma de fazer meio que uma aposta com o pessoal, né? Vamos terminar o ensino médio em 2 horas e meia. Aí a gente aposta uma Coca-Cola, alguma coisa que não é uma coisa que a gente gosta, que a gente podia fazer isso. E a gente tenta fazer ao máximo para que os meninos percam esse medo da matemática, né? Você já acompanhou algumas aulas nossas e a gente tenta deixar a matemática de uma forma mais simples. Mais uma vez, coloco para você de que a gente tem muita gente na internet ensinando coisas que dá para fazer em alguns momentos e não dá em outros. Só que eles não falam esses que não dão para fazer, né? Então, por exemplo, dá para a gente usar em alguma... Por exemplo, o pessoal gosta de raiz de alguma coisa, né? E aí, por exemplo, dá certo em algumas e as outras não dá. Só que eles não colocam que não dá certo. Então, nossos alunos, às vezes, os alunos, né, do Brasil, que a internet tem esse poder de chegar no Brasil todo, né? E eles querem colocar aquilo na prova, sendo que o professor vai falar, não, tá errado. E aí falou, mas eu vi na internet. Aí, para até provar que 1 mais 1 é 11, não tem como, né? Então, fica desse jeito. A matemática é muito rude, né? A matemática chega a ser pesada, dependendo de como você encontra ela. E eu acho que daí nasce a aversão do aluno, né? Geralmente a gente escuta muito. Pulei toda a parte de matemática, pulei a parte de exatas. Mas isso vem de uma construção de base, né? Então, o nosso propósito é amenizar essa matemática para que o aluno não tenha, vamos dizer ali, um prejuízo, não tenha ali uma quebra de ideia quanto à matemática, porque é algo lógico e pode ser lúdico, é o que a gente trabalha, né? É real, né? Que, por exemplo, já acompanhei a aula de vocês e, velho, eu sou de sociologia, né? Sou de humanas. E assim, né, exatas pra gente é uma grande dificuldade, mas a primeira aula do Christoph que eu acompanhei, meu Deus, fiquei assim, impressionado. Caraca, aprendi que 2 mais 2 é 4. Era assim, era tão simples. E esse é o grande desafio, né, porque você vê, pegando alguns simulados, pegando alguns trabalhos dos alunos, né, quando eles vão responder realmente a parte matemática, deixam em branco, né, não respondem, têm medo. E a maior pergunta que eu queria fazer para vocês é, velho, como vencer esse medo da matemática? Porque, afinal, quando você está num processo seletivo, como vestibular, como PAS, como Enem, aqui no caso o foco mais é o PAS, cada questão é a questão que pode salvar sua nota. Quanto a isso, Rodrigo, eu penso no seguinte, o nosso sistema, né, a sociedade que a gente vive, existe uma punição muito grande para o erro, ok? A punição para o erro, eu acho que é o que mais trava o aluno ali de pelo menos tentar. Porque ele acha que ele vai errar e ele vai ser julgado por isso. E a matemática, ela trabalha, costumo dizer isso, ela trabalha muito a humildade nas pessoas. Por quê? Você vai errar e tudo bem, ok? Só que não é que você vai errar e parar ali. Você vai errar, vai tentar de novo. E vai criar uma resiliência quanto ao estudo, quanto a você mesmo. Entendeu? E aí você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser mais resiliente, você vai conseguir melhorar em matemática e consegue aplicar isso em qualquer matéria de exatas, né? Então, a construção social quanto ao erro é muito pesado na área da matemática, porque exige isso, exige o erro e você voltar e tentar de novo e treinar até você conseguir, sabe? E isso muitas vezes, a gente tem um ano letivo que ele é
corrido, você tem um livro que você tem que fechar ele, passar todos os conteúdos, e não é permitido que o aluno erre. Olha só, então a gente passa às vezes muito tempo ali da educação básica, ao invés de o aluno treinar matemática, ele está criando um trauma da matemática, né? Isso começa em casa, né? O aluno vai fazer, pai, me ensina essa expressão, mãe, ou me ajuda aqui a fazer. Não, isso é matemática, já cria uma fobia daquele momento, por conta dessa questão, dessa proibição de errar, que tem que ser algo natural, é uma construção, e poxa, errei, ok, vamos lá, vamos aprender, vamos corrigir o que precisa, e essa é a vida, esse é o sentido da vida. Isso é contado desde do ensino infantil, na verdade. Caralho. Tem até escrevi um artigo até uma época, porque assim, como é que você vai ensinar alguém de uma coisa que você não gosta? Ou que você não sabe, né? E assim, a gente tem um déficit dentro do curso de pedagogia. Se você fizer uma pesquisa dentro do curso de pedagogia, você vai ver que a maioria não gosta de matemática. E é um dado preocupante. Por quê? Porque geralmente é aquela escolha. Não estou falando que todo mundo, claro. Mas se você pegar o curso de pedagogia e fizer uma pesquisa ali dentro, algumas pessoas escolheram qual é o curso que não tem matemática. E aí, Já fugiu, né, das exatas. E aí já está querendo fugir das exatas e aí complica. E aí como é que você vai ensinar alguém uma coisa que você não gosta? É a mesma coisa, por exemplo, de você entrar numa casa que o pessoal não gosta de jiló e aí tem que dar para criança. Você gosta de jiló? Pô, calma aí. Se minha mãe não gosta, nunca me deu isso, quando comeu fez cara feia, Então é ruim. então já é ruim. É a mesma coisa que o Elias está falando. Ah, mas isso não é uma expressão. Ah, não, matemática eu nem me meto. Por quê? Não, porque é muito difícil. Ou seja, você já está barreirando a criança desde criança, né? Desde muito cedo. Então aquela criança já fica com... Quando chega né? infração... Eu não vou falar em questão de trauma, mas eu vou colocar mesmo que aquela coisa que se eu não gosto, se a minha mãe não gosta, logo eu também não gosto. E assim, querendo ou não, isso traz um resultado muito forte. É o que, por exemplo, a gente coloca dentro de sala de aula, quando a gente vai, sei lá, pegando no primeiro ano do ensino médio, que a gente pergunta para os meninos quando chegam lá em progressão aritmética, que se eu somar uma coisa várias vezes, a mesma coisa várias vezes, a gente está fazendo o quê? Todo mundo fica pensando, fala, uai, não sei. Você fala que, gente, é uma multiplicação. A tabuada é uma repetição de soma. Aí ele assim, aí você fala, calma aí, peraí. Aí eu falo, gente, é só vocês pegarem, por exemplo, quanto que é 6 vezes 7? Aí o menino já tem um problema de tabuadite aguda, que a gente chama, né? Tabuatite aguda. Tabuadite aguda, que ele já não sabe quanto que é, da tabuada, e aí ele pega o mais próximo, que é 6 vezes 6, e depois ele vai contando no dedo mais daqui 6, né? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Opa, é 42, professor. Ele não tá percebendo que ele tá fazendo uma soma no dedo. Então ele tinha 36 e colocou mais 6, então era uma soma. Então, esses mecanismos, ele deveria ser passado lá atrás para os meninos, para ele terem uma ideia que é só uma soma. A multiplicação é só uma soma, uma repetição de soma. Uma repetição de multiplicações, uma potência. Então, ele tinha que saber isso daí, só que, por exemplo, como é que as tias do fundamental já às vezes colocam tabuada? Você tem que saber a tabuada. Se você não souber a tabuada, você não sabe matemática. E aí... É uma lógica, né? E aí começa uma lógica e uma pressão muito, muito forte na cabeça dos meninos. Quando ele chega na nossa mão, quando chega na nossa matéria, por exemplo, na nossa sala, a gente ensina de uma forma diferente. E aí é a tentativa de tirar esse medo. O medo da matemática... Qual é o maior medo da matemática hoje, Rodrigo? Que a gente percebe dentro dos alunos. Dos alunos, na verdade. Professor, quando foi a hora da matemática, eu até consegui fazer. Agora, a minha interpretação, não estou conseguindo. Então, assim, a gente está sentindo uma dificuldade muito grande, né? Nessa questão de interpretação com os meninos. Não consegui chegar nesse ponto porque eu não soube interpretação. Era isso que a questão falava, né? É só isso que a questão queria e tal, não sei o quê. Então, chega a esse ponto. Aí é uma junção entre português, entre matemática, que é importante a disciplinaridade, né? A interdisciplinaridade. Então, é uma coisa que está faltando hoje e que a gente está sentindo essa falta dentro de sala. E como o menino chega pra gente e fala assim, professor, como é que estuda matemática? Como é que eu vou saber matemática? Gente, não tem... Aqui, vou olhar pra cá. Gente, não tem outra forma. Não tem outra forma. É fazer exercício. Então, por favor, galera, se você quer aprender matemática, você vai ter que ralar fazendo exercício. Não Sem medo de errar, né? Sem medo de errar, porque assim...
errar faz parte do processo. Eu estava até comentando aqui com o Rodrigo antes da gente começar. Ontem eu dando aula, por exemplo, eu interpretei um exercício de forma errada e não cheguei no resultado. Aí depois um aluno meu chegou e falou, professor, eu acho que a gente devia pensar dessa forma, e aí a gente conseguiu colocar para frente. Então, assim, o medo de errar, o medo de começar, na verdade, às vezes já te bloqueia lá atrás, que é justamente o que a gente vai falar sobre o pais. A interpretação ela é muito importante, né? Tem várias habilidades de matemática que pedem interpretação de dados, né? Interpretação do mundo. Mas no nosso sistema, como é que essas interpretações são cobradas? Através da leitura. Então, muitas vezes o aluno sabe visualizar a matemática no mundo ali, fervendo uma água, fazendo um café, um suco, sabe ali mexer, e isso é legal, é interessante. Só que isso não está percebendo, é matemática, ele está fazendo... Nossa vida, quando você acorda, a primeira coisa, quando o relógio desperta, você olha números, não tem como fugir disso. A matemática já começa dali. A questão é que, para você provar o seu conhecimento no nosso sistema educacional, vai estar escrito e você vai ter que tirar essas informações do contexto, do que está ali, né? Então, como é que o aluno pode melhorar, né? Como é que o aluno pode avançar nisso? Galera, lendo muito, lendo livro, literatura, resolvendo exercícios e sem ter medo de errar. E presta atenção aí. São 2 professores de matemática que estão aqui falando de outra matéria, né, que é português, e a necessidade disso. Sim. Ou seja, você vê que a gente já começou a falar sobre o PAS, não sei se perceberam, mas a prova do PAS é interdisciplinar, né, e vocês já trazem aqui a questão da própria interpretação de texto, que é uma dificuldade que está sendo apresentada. E aí, falando do PAS, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre os conteúdos, né, que caem em cada etapa, e algumas dicas, né, em cada um desses conteúdos, se for possível. A gente tem alguns conteúdos batidos, né? Que, por exemplo, no PAS 1 geralmente cai muito geometria plana, né? Geometria plana, bate legal, ensina aí funções, né? Função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica, que vem agora para esse PAS 1. Um bloco de funções. Porque função logarítmica exponencial é do bloco 2, é no PAS 2. Então, foi remanejado para o PAS 1, né? Esse triênio agora, tá, gente? Esse triênio agora. Para o triênio do ano passado ainda, o função exponencial e função logarítmica continuam no PAS 2, tá? Então, tomem muito cuidado com isso daí. Tem gente pegando o triênio de agora e achando que não vai cair, tá? Então, tomem muito cuidado com isso daí. E a interdisciplinaridade, né? Então, por exemplo, função no PAS 2, por exemplo, a questão de função trigonométrica pode não cair em matemática, mas pode cair em física, com a questão de ondas, né? Então, pode cair dentro daí. E outra coisa, gente, vai passar aqui vai acontecer vários episódios, que a professora de artes vai passar aqui. E a matemática está muito ligada a artes visuais, né? A algumas obras do PAS. Nas obras, algumas delas, você vai ter figuras ali, e vai de arquitetura a construções, e todas essas construções vão ter objetos matemáticos, né? E esses objetos matemáticos, a interdisciplinaridade vai acontecer ali. Onde é que ele vai pegar, por exemplo, um disco e pedir uma circunferência, uma área ali, um comprimento, ok? Você tem esse tipo de associação, onde você vai pegar a linguagem artística ali e reproduzir a matemática para resolver, né? Sim, tem a questão do teatro de Petra, que é a questão de... Pode cair a questão de sequências, PA e PG, né? Progressão aritmética, progressão geométrica. Uma coisa que geralmente cai, que pouca gente fala, que é o Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci. Sim, a sequência de Fibonacci e a ligação com a Grécia Antiga, né? Sim. A questão da beleza, o número de ouro, né? A associação. Número de ouro. Que é o fundamento da fotografia, né? A fotografia tem a questão da proporcionalidade, de tudo aquilo dali. Os meninos que estão aqui podem, né? Proporcionalidade. A gente está aqui em um tamanho e vocês conseguem enxergar a gente dentro de uma telinha, ok? Isso é uma proporção. A tela consegue fazer uma proporção com a nossa imagem. Tanto que quando a gente vai dar aula de proporção, por exemplo, a gente leva os meninos para tirarem uma foto do jeito que eles acham que deve ser tirada, e depois a gente ensina a forma da proporção, né? Colocar entre os quadrantes, aquele negócio para mostrar o céu, dar um enfoque no céu, ou se não, se tiver num lugar bonito, pegar a imagem um pouco atrás. Aquele negócio que geralmente a gente não tem muito conhecimento, mas quando a gente entra dentro desse campo da matemática, da fotografia, fica muito legal. Porque É aplicação, né? É a aplicação na prática, né? Então a gente vê, como o Elias está falando, a matemática tem você vê em todo momento, né?
Então, essa interdisciplinaridade entra dentro daí. Ô, Cris, vamos fazer os conteúdos rapidão? Bate aí. Que os meninos precisam fazer? Então vamos lá, galera, se liguem, ó. Pais 1, quem vai fazer, anota aí. Razão e proporção, ok? Isso aí com certeza vai ter uma questão de, ainda mais envolvendo porcentagem, ok? Questãozinha básica de porcentagem você vai encontrar lá. A gente também vai ter geometria plana, o Christopher colocou, principalmente áreas planas, ok? Quadrado, triângulo equilátero, trapézio, batata. Outra coisa, teorema de Pitágoras. Tem que saber isso aí, é pré-requisito básico. Se não cai em matemática, cai em física e decomposição de vetores. A gente vai ter as funções que o Christopher colocou. Quais, Elias? Função do primeiro grau, função do segundo grau, a exponencial e a logarítmica, essas 4. Com foco, galera, aí na do primeiro e da do segundo grau, tá? Para o PAIS 1. Sequências, o Christopher falou também, progressão aritmética, que é a soma, progressão geométrica e trigonometria. É interessante você saber por conta da física, né? Física também você vai ter alguma aplicação. Então, PAIS 1, você vai ter esses conteúdos aí como carro-chefe. PAIS 2, vamos lá, rapidão. Geometria espacial, foco, cone, cilindro e esfera, principalmente nos volumes. Tem também, aparecido nas últimas etapas, o tronco de cone, que é o copinho plástico, copinho descartável, tem esse formato, ou o copinho de café. Então, dá uma olhadinha nessas fórmulas ali, que isso é bem interessante. Matrizes, sistema e sistemas lineares, principalmente sistemas lineares, né, determinante, tem que saber fazer ali um escalonamento, e trigonometria, que é a função trigonométrica, o Christopher falou, também tem uma aplicação muito grande em física. PAS 3, o foco é geometria analítica, né, você vai ter ali um leque de conteúdos dentro de geometria analítica muito interessante, estatística geralmente são as questões mais básicas, então presta atenção, sabe o que é média, moda, mediana, é bem interessante. Desvio padrão, frequência relativa, frequência absoluta, tem que saber porque ele não é cobrado no Enem, tá? Mas no PAS... geralmente a UNB gosta de colocar conteúdos que não caem no Enem, porque já foram cobrados no Enem, então, nesse caso, o pessoal meio que não dá muito enfoque, né? Então aí ele pede no PAS ou no vestibular tradicional da UNB, tá? Aí a gente vai ter análise combinatória com arranjo, combinação, princípio fundamental da contagem. É o princípio da lógica, do raciocínio lógico. Então é interessante saber, sempre ver isso na prova. Probabilidade, né? E aí, entre os dois conteúdos mais difíceis aí, na minha opinião, não sei se o Christopher concorda, que são os números complexos, né? Os números imaginários e os polinômios, ok? Esse aí fecha o bloco do PAS 3. Principalmente polinômios, tá? Polinômios é batido, todo PAS tem que ter alguma coisa de polinômio em cima disso daí. Então, não vacila. Dá uma olhada em polinômio, apesar que tem alguns itens que veio muito tranquilo e tem alguns que vieram realmente mais pesados. Princípio do E e do O. Sim, probabilidade. Ok? Uma coisa que eu também estava pensando, sobre a questão da trigonometria, quando a gente fala de ótica em física. Qual PAS? PAS 2. Ótica em física. Ótica Lei dos sêninos e lei dos cossenos, tá? Galera que tá estudando pro PAS 2. Nossa, eu lembro dessa gradezinha que eu fazia. Isso aí mesmo, vai puxar. Galera, então, a questão do PAS, vocês não vão encontrar questões com interrogação, ok? Vocês vão ter que ler e dizer se aquilo tá certo ou tá errado. Algumas coisas são senso comum, você vai ler pelo português. Por exemplo, palavras como tudo, nada, às vezes, possivelmente, são palavras que te ajudam ali a saber se o item está correto ou está errado. Então não tem interrogação, vai ser afirmação e você vai dizer se aquilo está certo ou está errado. Então é uma outra lógica. Geralmente na escola a gente trabalha muito com questões, Rodrigo, que vai perguntar para o aluno, né? Dá tanto, o valor é qual? Qual o valor de X? Exatamente, o PAS, a lógica, a dinâmica é a seguinte, é uma afirmação, e aí o aluno vai dizer se aquilo está correto ou está errado, né? O valor de X é 25, você vai ter que falar se está certo ou está errado. Então, assim, se for do tipo A, né? Uma coisa que os alunos nos perguntam muito, tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, né? O tipo A, certo e errado. Certo e errado. Ok, só tem essas duas. E, tipo B é um numeral. Que você vai centena, dezena, unidade, né? Centena, né? Geralmente é uma questão de exatas, tá, galera? Você vai fazer o cálculo e marcar lá nas bolinhas os números. Tipo C, marcar a alternativa correta. No Enem são 5 alternativas, no PAS são 4. ABCD. E o tipo D, ela é descritiva, tá? Então tem que... Tem tido uma tendência, Cris, Rodrigo, uma tendência de questões dissertativas de matemática. Por exemplo, você saber qual é o gráfico da função. Função do primeiro grau, qual é o gráfico? Função do segundo grau, a parábola, fazer ela. Ou
É as simples construções dos gráficos, né? Tem tido aí nas últimas edições do PAS, vem cobrado esse tipo de questão dissertativa de matemática, para saber se os alunos conhecem, sabem expressar. E às vezes é coisa bem simples, mas aí o aluno ali fica com medo. E, gente, pediu, você lembra da função, lembra do comportamento, desenha e faz, né? Isso aí é algo que eu sempre deixo de dica também. A gente também tem que salientar, Rodrigo, sobre a questão dos erros, né? A questão de uma errada numa certa, que na verdade a gente coloca que é uma errada numa duas certas. Ué, professor, mas como assim? Não, porque ele errou e mais uma, né? Então, nesse caso, a gente coloca essa questão, que se você brincar também dá uma regra de 3, uma proporção. Ou seja, não pode chutar, né? Não chutem, só dá pra chutar a letra tipo D, ok? Que é uma que não perde ponto. Né? A tipo C ainda tem uma pontuação, 0,36, se não me engano, alguma coisa assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Faça uma estatística durante a prova. Eu tenho que responder a prova toda? Não, eu não tenho que responder a prova toda. Então, assim, aquela mania que a gente tem na escola de querer fechar a prova do começo ao fim é uma coisa que é igual a gente está conversando. Qual é o valor de X? Aquele negócio aí você joga. Agora, quando você tem a prova do PAS, eu tenho que tomar muito cuidado. Pô, essa daqui eu não tenho a mínima ideia. Vou chutar certo e errado? Não. É uma coisa que você não pode fazer de forma alguma. A estatística matemática mostra isso. Outra. Boa. Só o ponto bom da prova do PAS. E a galera já fica assim, eita, falou de ponto bom. Rodrigo, ponto bom da prova do PAS em matemática. Porque você só vai ter de 8 a 15 itens, ok? Então aí no Enem a gente tem 45 questões, é doído. É pesado. O PAS ameniza isso, então cai ali para uma faixa de 8 a 15 itens. Então para vocês ali julgar esses itens, ou uma de marcar, né, ABCD, bem mais suave. Ou seja, isso dá mais chances aí, às vezes você tem um desempenho melhor em humanas ou linguagem, sua nota vai lá para cima, porque a matemática não é tão pesada quanto no Enem. Isso aí é um ponto muito boa. Cara, esse é o momento do vídeo que eu falo, galera, volta aí tudo, ouve de novo, ouve com cuidado, ouve com atenção. E eu acho que destacar bem a questão que vocês trouxeram de fazer questões, né? Porque às vezes você cobra lá na aula, né, uma questão com interrogação, como vocês falaram. Sim. E aí você sabe o conteúdo, mas quando chega na hora da prova, pelo formato da questão, né, e entra a interpretação também, é importantíssimo que você tenha essa experiência com provas anteriores. E até já falar para vocês que vai ficar aí, tá bom? Para quem quiser acessar um material com provas antigas do PAS. Provas antigas não, provas anteriores, né? Desde 2000 e... essas últimas provas, 2020 para frente, eu acho. E aí O bom dessas provas, Rodrigo, que a maioria delas tem resolução já no YouTube. Então, galera, ralar mesmo, tiver dúvida, pesquisar. Outra coisa, entender a linguagem da prova, tá, gente? É diferenciada, né? É diferente, tá? Então, tem algumas palavras que, por exemplo, que eu sempre coloco, né? Na matemática, a gente ouve, principalmente desde quando se introduz a equação de segundo grau, a questão do delta, né? Delta, e aí na prova às vezes um aluno vai falar assim, gente, pelo amor de Deus, que é um discriminante. É prova de sociologia. Rodrigo, mas o Cristo colocou um ponto aqui interessante. A prova da UNB, ela traz um vocabulário robusto, né? Ele não trata de forma aleatória. As coisas têm nome, você tem que saber os nomes dessas coisas para poder interpretar, né? O delta vira discriminante, né? Razão, origem, que é o 00 início Origem de tudo. tem em toda a prova. Origem, ponto 0 em x, 0 em y. 0 e 0 é lá naquela divisãozinha entre o eixo x e o eixo y. Não esqueçam disso. Abscissa. Abscissa, eixo x. Ordenada, eixo y, né? Então, Cara, são nomes que em outras provas não existe esse tipo de cobrança, mas a UNB pede que o aluno tenha esse vocabulário. Não, e é justamente, né? São poucas questões em relação a outras provas, mas o vocabulário, e a gente volta lá para o comecinho do vídeo, estamos falando também de literatura e português, tá vendo? É aí que está a interconexão nessa prova. E a gente já caminhando para o final, né? Que o tempo está um pouco curto, mas eu queria perguntar um negócio para vocês que para mim é interessante. Para quem elabora a prova, o elaborador da prova espera que tipo de aluno, qual aluno que vai tirar uma nota boa naquela prova? O que eu espero dele? De habilidade, competência, né? Pensando nessas habilidades e competências, mas quem é esse aluno que ele está pensando ali que vai resolver? Que ele está avaliando, né? Ele está pensando no aluno que tem condições de entrar na UNB e que ele não
possa evadir após a entrada do UNB. Então, por exemplo, o aluno que tá pensando numa engenharia, numa arquitetura, nas exatas, né? Nas exatas de geral, física, matemática, né? Estatística, né? Tem economia também. São todos aqueles cursos onde ele pensa que o aluno vai conseguir passar por aquele processo seletivo e que ele vai chegar lá dentro e não vai se evadir pela dificuldade. Tudo bem que dentro da UNB tem algumas monitorias, tem alguns alunos que ajudam vocês, alguns veteranos que acabam ajudando você, mas quem elabora a prova, ele justamente espera que o candidato consiga fazer coisas de básicas a um pouco avançadas. Então, para que não fique voando na matéria, né? Depois a gente tem o professor que a gente viu uma palestra dele, que é o Fragelli. Fragelli, abraço. Né? Que depois você pode, se quiser, chama ele para bater um papo, que ele tem uns métodos muito legais de cálculo, ele faz algumas competições no meio de shoppings e esse negócio. Tipo aqueles que dão torta na cara no coordenador e os alunos ficam zoando, né? Esse é a gente. Eu tô ligado, eu sei, até hoje tá suja a minha camisa aqui. E aí ele tenta ajudar os alunos também trazendo isso, né? Só que não é todos os professores que têm essa didática. A didática da UNB é a didática onde os professores vão colocar os conteúdos para você e que ele já sabe... tem a ideia que você já sabe aquele conteúdo. Então, eles não vão voltar. E uma frase que a gente ouviu muito na nossa vida, isso é trivial. Ou seja, uma coisa que eu não vou te explicar, meu brother. Isso daí você já devia estar sabendo. Simples. Simples, você já devia estar sabendo. Então, é uma coisa que eles vão começar esse concurso do PAS, ele já vai colocar você já num pré-cálculo, numa pré-ideia do que você tem que saber. Então, é uma coisa que vocês têm que ter contato com a matemática, porque, igual eu falei para vocês, a linguagem é diferente. Então, a gente já não está trabalhando mais com o ensino fundamental, a gente está trabalhando mais com o ensino médio. Agora, a gente está trabalhando com um pouquinho mais acima. Claro, o PAS 1, ele é mais tranquilo, ele tem uma linguagem menos formal, e aí ele vai aumentando. Lembrando que a nossa média do PAS, ela é ponderada. Então, o PAS 1 tem peso menor, PAS 2 tem peso um pouco maior e o PAS 3 é a última. Tanto que a Vitória vai passar aqui, a Vit vai passar aqui, falando com vocês sobre a questão de quem não faz o PAS 1, por exemplo, pode fazer o PAS 2 e o PAS 3. Né? E outra coisa que a gente tem que falar, os alunos, as pessoas que terminam o ensino médio hoje já podem fazer o PAS. Então, já tem uma concorrência maior. Ah, professor, então você está dizendo que a pessoa que terminou vai entrar na minha frente. Não, gente, ele tem que fazer as três etapas. Então, ele vai fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Claro, ele vai ter um conhecimento um pouco maior? Vai, porque ele já vai ter terminado. Então, você tem que sobressair sobre cima disso. Qual é a parte boa? É por causa que, por exemplo, no PAS 1 vai pedir o conteúdo do primeiro ano, da primeira série, que é onde você está. Então, se você der duro na escola, se você for atrás, você já vai estar na frente de muita gente. Então, preste atenção nas aulas dos professores, que é importante aí. Boa. O aluno que tá aí em exatos, né, que vai fazer a parte de matemática, o que a UNB espera dele? É um moleque safo, cabeça aberta, sabe resolver uma situação com todo o conteúdo ou com ali o básico, mas ele é desenrolado. A UNB procura esse tipo de pessoa, que vai chegar lá dentro, vai correr atrás, mas já está correndo atrás. Por exemplo, já conhece as obras, já leu os textos, ouviu as músicas, viu os vídeos. Então, consegue perceber a matemática, as linguagens ali dentro das obras, e esse aluno vai fazer a prova já se destacando, e é esse aluno que a UNB procura. Então, se você ainda não é esse aluno, dá tempo. Corre lá no site, vai olhar as obras, olhe as músicas e tenta enxergar a matemática, a física, a química, porque você vai conseguir, desse ponto, desenrolar uma prova sem dominar todos os conteúdos, porque às vezes é até impossível, né? Mas isso já vai te dar alguma base. Esse é o aluno desenrolado, é o aluno que vai saber se virar. Acho que o Christopher trouxe muito esse tipo de aluno, que vai saber se virar em qualquer contexto, né? Cara, e é isso aí, velho. Dá tempo, né? Destacar dá tempo. Né? Uma coisa que a gente estava comentando aqui no primeiro, quando a gente estava todo mundo junto, sobre a questão de visuais. Uhum. Visuais, a gente tem matemática dentro de visuais, coisas assim que a gente
Os alunos têm que acessar, né? E verem ali os... Ó, as pirâmides astecas, pirâmides, triângulos, Nefertiti, né? Nefertiti. O Teatro de Petra, como eu falei, né? O Museu de Petra, como a gente tá colocando. Por exemplo, se vocês quiserem dar uma olhada nessa guerra hoje da Palestina com Israel, desde essa época, antes de Cristo, tal, se você tava colocando na prova lá do onde a gente trabalha, e aí eu coloquei um texto, de repente eu comecei a ler, eu falei, ué, esse é o conflito que tá rolando agora. Então, olha só como o país é totalmente interdisciplinar. Ele tá trazendo uma parada lá diante de Cristo e tá acontecendo agora. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, galera. A matemática vai entrar aí no meio. Isso aí, não tem como escapar da matemática, porque matemática é a nossa vida, querendo ou não, né? Agradecer muito aí, Christopher, agradecer Elias, velho, por trocar essa ideia com a gente. E é legal, né? Vocês divulgarem em rede social de vocês, gente, nesse finalzinho aí. Vai tá lá, bom? Crisão. Christopher _ Mate. Chegaram a Crisão. Fala de novo, aqui. Crises. Christopher, cara, galera, vou tentar colocar na descrição, porque escrever meu nome não é tão fácil. Eu falo por eu mesmo, né? Não. CRISTO, 2F. Tá, pega, foi quase... É um cálculo matemático. Sim. É Christopher sem H e com 2 Fs. Em vez de ser PH, é com 2 Fs. Então é Christopher Christopher Fifu. Mate. Arroba não, que aí eu vou passar o e-mail. Galera, EliasJR.2, segue lá, beleza? Eu coloquei também 2 listas de revisão do PAS 2, então se você tá procurando ali as fórmulas de matemática, eu fiz um resumo e coloquei 4, 5 itens ali para salvar ali de última hora, então tá lá no meu Instagram, né? E é isso, Rodrigão, foi um prazer estar aqui contigo, conversando. Poxa, falar de matemática e educação é fenomenal. Tipo isso. Valeu, galera. E é nóis. Até a próxima aí. Falou!